Olá, tudo bem? Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante da história, que é Elizabeth, a Rainha Virgem. Aquela que vocês vivem me perguntando, professora, foi ela que mandou cortar o pescoço da prima, a Rainha da Escócia? Sim, é essa a Rainha Elizabeth, a última herdeira do trono dos Tudors, a última a ter o sobrenome Tudor, a ter um sangue da dinastia Tudor. A Rainha Elizabeth, ela começa a governar com 25 anos de idade. Por que tão tarde? Nós vamos ver que uma série de coisas vão acontecer na vida da Rainha Elizabeth que vão interferir nessa sucessão do trono. Mas primeiro vamos ver quem é ela. A Rainha Elizabeth é filha do rei Henrique VIII com a sua segunda esposa, a Ana Bolena, ou conhecida também como a Ana dos Mil Dias. A Ana Bolena é a esposa em que o rei Henrique VIII mandou cortar o pescoço, aquela que ele articula todo um plano, fala que ela está em adultério, com o próprio irmão, joga toda essa calúnia para cima dela e aí com isso ele consegue anular o seu segundo casamento e casar pela uma terceira vez. Por que tudo isso? Nós vamos entender num outro momento. O que nos interessa é que o rei Henrique VIII já tinha casado uma vez com a Catarina de Aragão, anulado o casamento. Mas desse primeiro casamento ele teve uma filha, chamada Mary. Do segundo casamento, o rei Henrique VIII tem agora Elizabeth. E agora vamos ver que ele vai para um terceiro casamento. No seu terceiro casamento, Henrique VIII casa com Joana Seymour e com ela ele tem o Eduardo VI. O menino vai assumir o poder somente quando Henrique VIII morrer e ele governa até os 15 anos de idade, o Eduardo VI. Ele vai morrer de pneumonia, mas parece que existem uma série de teorias de conspiração que falam que ele foi envenenado, que isso, que aquilo outro, que uma série de doenças vão destruindo lentamente a sua saúde e ele acaba morrendo de pneumonia. O que nos interessa é que a história fala que ele morre de pneumonia aos 15 anos. Mas e aí? A Elizabeth vai poder assumir o poder? Não. Por quê? Porque ela tem uma irmã mais velha, a Mary, a filha do primeiro casamento do Henrique VIII. Então, a Mary primeiro começa a governa de 1553 a 1556, vocês vão ver que é pequenininho o período dela, e ela morre. A Mary, ela vai passar por uma doença, um problema psicológico, Ela vai ficar grávida 2 vezes psicologicamente, ou seja, ela não estava grávida de verdade, Ela vai achar que está grávida. Então, durante 2 períodos de gravidez aí, ela vai passar por todo o processo, A barriga vai crescer, aquela coisa toda, vai passar por um parto, e aí, na hora de nascer o bebê, o que acontece? Não está grávida. Então, isso tudo vai debilitando a saúde da Mary e ela acaba morrendo aí em 1556. Só aí a Elizabeth vai subir ao poder como rainha e última herdeira aí da dinastia Tudor. A Rainha Elizabeth, quando começa a governar, igual eu falei para vocês, começa a governar com seus 25 anos e governa até aos 69 anos de idade. Durante o período de governo da Rainha Elizabeth, nós vamos ver aí florescer o drama inglês, Com quem? Com Shakespeare. E a gente vê isso até em alguns filmes. Por exemplo, Shakespeare Apaixonado. Nós vamos ver uma referência à Rainha Elizabeth nesse filme, quando ela vai até o local onde os artistas estão ensaiando para conhecer quem são esses artistas e tudo mais. E aí a Elizabeth aparece, indo assistir às peças e tudo mais. O que o autor quer? Quer que você perceba que esse período elizabetano ele é muito interessante. Aí nós estamos vivendo um renascimento aí artístico, estão surgindo as obras de Shakespeare. No governo da Rainha Elizabeth também, nós vamos ver que a questão religiosa vai começar a ter uma sossegada, Porque no governo da Mary, a irmã dela, houve um verdadeiro banho de sangue na Inglaterra. Houve uma perseguição a todo mundo que era protestante. Por quê? Porque Mary é católica, E ela vai abraçar a fé da mãe dela e da avó, Então ela começa a perseguir os protestantes dentro da Inglaterra.
E com a Elizabeth, nós vamos ver isso aí dando uma segurada. Ela não vai tolerar muito os reformistas extremos, né? Tipo, ela não vai tolerar os extremistas, né? Os puritanos, por exemplo, que querem um rompimento drástico aí com os dogmas da igreja. Tanto que ela tem uma frase que ela falava, né? Vejo e não digo nada. Né? Eu tô vendo tudo que está acontecendo, mas finge que eu não tô vendo. Vai ser assim que ela vai fazer, que ela vai proceder com relação ao governo dela e às questões religiosas. Mas não quer dizer que as pessoas vão viver aí em harmonia. Igual eu falei para vocês, nós teremos a perseguição aos puritanos. E esses puritanos vão migrar para onde? As 13 colônias. Então aí a gente já consegue ver, começa a entender a migração aí dos puritanos para os Estados Unidos. Por que Rainha Elizabeth foi chamada de Rainha Virgem? Nós vamos ver que é pelo fato dela nunca ter se casado, tá? Pretendentes existiram? Sim, vários. Inclusive, quando ela estava aproximadamente com seus 50 e tantos anos, apareceu um rapaz, um conde, 22 anos mais jovem que ela, querendo se casar com ela. É lógico, ela é herdeira de um trono gigantesco, de um poder muito grande, né? Aquele que casasse com ela automaticamente governaria. E é por isso até que Elizabeth não se casava. Ela sabia que o casamento poderia trazer uma instabilidade para o seu governo, que o seu marido teria mais poder do que ela. E ela tinha assistido isso bem de perto. Com quem? Com a irmã dela, a Mary. O marido da Mary mandava mais no poder do que a própria Mary. Dizem também que Elizabeth foi apaixonada por um amigo de infância praticamente a vida toda, né? Um tal de Robert Dudley. Ela foi apaixonada por ele desde a infância, só que ele se casou. E o que acontece? Ela não podia ficar com ele. E ela chegava a falar para todo mundo, ó, quando ele ficar viúvo, eu vou atrás do gatinho, eu pego ele. O que acontece? Vai acontecer, o que acontece? Vai acontecer. O que acontece? Vai acontecer. A esposa do Robert vai cair da escada e vai morrer. Vai ser um burburinho pelo palácio afora. Brrr, brrr, brrr. Muita gente vai acreditar que quem empurrou a esposa do Robert seria ele mesmo ou alguém amando da Rainha Elizabeth. Para quê? Para que o cara enviuvasse e pudesse se casar com Elizabeth. Só que o seguinte, eles não vão poder se casar. Nós vamos ver que os políticos não aceitam a união da Elizabeth com ele. Por quê? Porque ele não estava no mesmo nível, digamos, né, de status que ela. Mesmo ele sendo um nobre, ele não estava na mesma condição. E eles não vão achar interessante, né? Nós vamos ver aí que em 1562, a Elizabeth ela vai ser acometida de varíola. É por isso que vocês veem o rosto dela sempre pintado de branco. Né? O rosto dela vai ficar muito marcado, o cabelo vai cair e ela vai ter que passar a usar peruca e também uma maquiagem forte. E essa maquiagem era uma mistura de chumbo branco com vinagre. E aí ela preparava aquilo tudo e passava no rosto e com isso ela disfarçava as marcas da varíola, tá? Essa questão do rosto pintado de branco, a gente consegue perceber muito num filme que estava em cartaz tem pouco tempo, que é aquele As Duas Rainhas, né? Vocês vão ver lá que a Elizabeth, a partir de um certo momento, ela não aparece com a maquiagem e depois que ela tem varíola, ela já vai aparecer com o rosto todo pintado de branco. Tem uma série na Netflix que eu assisti já tem uns 2 anos, acho que ela se chama The Virgin Queen, que é muito legal. Ela é uma micro série. Se vocês conseguirem baixar ou assistir na TV, conseguirem, eu acho ela muito interessante. Ela é uma das que melhor mostram o perfil da Rainha Elizabeth, em todos os sentidos. A Rainha Elizabeth continua governando e tudo mais, né? E etc e tal, coisa e tal. A Rainha Elizabeth, então, aos 69 anos, morre. Mas morre de quê? De melancolia. O que é melancolia? Tristeza, né? Ela vai envelhecendo e vai vendo que os seus amigos estão morrendo também, pessoas próximas. Ela começa a entrar numa depressão, né? Que a melancolia está muito próxima à depressão, e ela acaba morrendo. E aí, com a morte dela, nós temos aí a última herdeira do trono dos Tudors no poder, né? Então essa é a história aí
simplesinha, né, pequenininha, para vocês entenderem um pouco de quem foi a Rainha Virgem, né? E tem mais coisas, nós vamos voltar a falar dela em outros momentos. Mas hoje é um breve videozinho para vocês entenderem um pouco dela. Não deixe de curtir o canal, tá bom? Até a próxima, um beijo e eu volto falando sobre outras personalidades interessantes da história. Até breve. Tchau!